pedindo a renúncia do Casares, tá falando, exigindo a renúncia, Casares renuncia e tudo mais, tal. Nessa convocação dessa aqui agora tem o nome do Casares, até porque também não tinha nenhum sentido você descer o pau em todo mundo e não descer no presidente do clube, né? Cobrar a direção com 3 gols de lambança, ridículo, diz aqui o Caio Pesce. Luciano é o 20º artilheiro da história, diz aqui o Alisson Lemos. Tem esse detalhe. André Valverde, salve dupla, ingresso comprado para amanhã, o meu também, meu caro, estaremos lá. Qual a opinião de vocês para aqueles que defendem a aberração do Morumbi vazio, sem torcida? Não, tá errado, gente, não pode ser isso. Existe, cara. Não pode, abandonar não é uma escolha, né? Não deveria ser uma escolha, não pode ser uma escolha. Michael Douglas, Arnaldo, você está enganado. Em todos os clubes, as torcidas organizadas têm atuação firme contra o poder estabelecido, mesmo no São Paulo. Eles que estão indo contra o torcedor por conchavos políticos e não o contrário. Tem que cobrar a direção e a organizada, diz aqui o Michael Douglas. Matheus Sampaio, 45 dias no Super Refis, Tirone, você fica bom logo. Eu tô ótimo. Felipe Silva, o São Paulo perdeu a Blue, mas outro patrocinador virá? Não sei. Você sabe, Arnaldo? Não sei. É até o final do ano, né? A questão dos contratos de patrocínio do São Paulo também, né? Vários deles, esse com a Blue não era um contrato tão longo como os demais que vão até 2030, né? Sim. Mas também esse não foi interrompido antes do vencimento, né? Isso foi agora? Foi. Puta, que drama, hein, meu? Nem isso. Mas eu acho que é uma questão. Talvez tenha outras opções para um contrato mais longo aí. Também é uma possibilidade. Veremos. Thiago Rabelo, tiro a minha primeira vez no Morumbi amanhã. Qual o melhor setor para ver o jogo? Sou de Teresina. Setor LAC, tem local da arquibancada com Tirone e Arnaldo. É lá mesmo. Vai no setor LAC da Thiago Rabelo, que eu estarei lá e a gente pode até inclusive conversar. Peraí. O Muricy não foi citado pela Independente, diz aqui o Jair Fernandes. Não foi mesmo, de fato. Não foi mesmo. Até por respeito à história do cara, né? Bilbo Boleiro, os protestos têm que ser para que o sócio possa votar. É inaceitável um clube do tamanho do São Paulo ter uma votação tão fechada, direta já. É uma das pautas das pautas da Independência, meu caro Bilbo Boleiro. Guilherme Almeida dos Santos, poderiam chamar o Thiago Leifert para o Tricolor. Antes mesmo da eliminação, ele já fazia declarações bastante firmes e semelhantes às de vocês, diz aqui o Guilherme. Estamos em contato, o Ale Salvador está tentando. Estamos tentando. Falem do bilionário São Paulino. Cara, o cara que trouxe o Ancelotti, mas vem cá, acho que não é tão simples assim, né? O cara quer o quê? Quer comprar o São Paulo? Quer enfiar uma grana no São Paulo? Cara, Paulo Nobre só tem um, meu. É difícil, né? Exato. A Lucimiro Tonhão fala que o contrato era só até o fim de 2025, ou seja, daqui a 3 meses ia acabar. Né? Jorge Amício, hoje quem é a oposição no São Paulo? Tem uns grupos ali fragmentados muito pequenos, mas como o Casares está no seu momento mais frágil, essa oposição já não é tão inexpressiva e pequena assim, né, Arnaldo? A questão é que o bloco vai conseguir aprovar tudo. O bloco da situação vai perdendo força, vai perdendo coesão. Exatamente. Né? Depois essa é a questão. Monte de situações, sobretudo por conta dessa questão do fundo da base. Lucimiro Tonhão põe a hashtag baixa ingresso Casares. Eu quero só ver. A gente fez esse desafio. Exato, porque os jogos fora o Ceará ainda não foram comercializados, né? Por exemplo, o jogo contra o Palmeiras no domingo ainda não começou a venda. Era obrigação baixar o preço do ingresso. Mas daí tem aquela questão. O Casares tem mais medo de mais gente no estádio ou de menos gente no estádio? Pode crer. Né? Pois é. Vamos ver. Cláudio Henrique, quem for do jogo fica longe do Tirone para não espalhar essa gripe aviária. Calma, Cláudio Henrique, não é assim. Arnaldo, o Grego mudou de nome, não colava mais. Parece que o Grego já não tá mais na jogada, né? Segundo a apresentação, quem está na jogada é a Galápagos, que é o mesmo intermediário do FIDIC.
né? E segundo a Galápagos, o Marinax não está no projeto, né? Nem será um dos investidores do projeto. Muito bem. Que mais? Aqui, da galera. Carlos, o que explica a diferença física e de intensidade do São Paulo para times como Corinthians, Flamengo e Cruzeiro e até o Vasco? São Paulo nitidamente está muito mais abaixo da maioria dos 20 clubes. Abraços. Eu acho que alguns fatores. Mais jogos do que Cruzeiro e Corinthians, direto, calendário, há mais tempo. Mudança de preparador físico recente, né? Muda o método. Idade de jogadores. Vários jogadores, uma das maiores médias de idade do futebol brasileiro. Mas assim, você vê o Corinthians hoje no segundo tempo, morreu. No primeiro tempo, morreu o segundo tempo. Não aguentou, né? Então... mas vários outros times têm jogadores com mais saúde que o São Paulo. Né? Sim. Qual é o impacto da eliminação dentro do... Peraí. Era uma boa... Dentro do clube, somente silêncio e luto, inadmissível. Cara, falei o que eu falei já do dia da eliminação, né? Por incrível que pareça, com erros individuais muito graves, ficou muito na conta do Casares. Assim, nos 5 anos de administração do Casares, ele nunca teve tão acuado. Nunca. Em nenhum momento. Mas nem de longe, assim, certo? Certo. E assim, a responsabilidade do São Paulo chegar nessa situação que chegou, com a dívida dobrada e tal, é dele, né? E agora ele está tentando... Agora é que tá... Ele vai ter que se conformar e ter a convicção de que será um presidente impopular. Ele não tem mais boa notícia para dar. Sim. Né? Ele vai ter 1 ano e meio de mandato para tirar o São Paulo do buraco que ele enfiou. Né? Essa é a questão. E aí que tá, eu acho que o torcedor ele está revoltado com o time do São Paulo, com o mandato do Casares, com a qualidade pífia do time do São Paulo, mas ela não vai melhorar em curto prazo. E isso é necessário. A não o São Paulo ser não pode ele virar o invente Corinthians. alguma coisa no último ano para... Mas invente alguma coisa que é rasgar o FDIC, quebrar o clube. Exatamente. Então, é pior, né? Título, eu também acho pior. Então. Né? Mas assim, é isso que eu tô falando. No último ano, o cara fala, não vou conseguir mesmo, eu vou rasgar tudo. O Leco fez um pouco isso, né? Fez um pouco isso. Na hora H, falou, eu preciso sair daqui ganhando alguma coisa, e fez uma coisa, maiores barbaridades e deu errado, deu ruim. Deu errado. Eu acho que a salvação da imagem do Casares é ele terminar o seu mandato no fim do ano que vem, com o São Paulo embicado para outro lado e não para baixo. Sim. Né? Em termos financeiros, né? Em termos financeiros, fala, estamos aqui, estamos num rumo aqui, e porque do ponto de vista esportivo não vai ter, vai ser isso aí, meu. Não vai ter novidades sobre isso, não. Thiago, Galápagos pode ser um Kia? Não, né? Porque o Kia, o que era? O Kia, o cara tinha grana, botava a grana lá, negociava e tal. Galápagos não é isso. Galápagos capta dinheiro de investidor. Isso, exato. Felipe Lima, o Leco é insuperável, mas o Casares está fazendo força. Cara, eu vou dizer que talvez o Casares, até pelo fato dele ser mais ativo em redes sociais e tal, ele é uma figura mais visada. Ele mesmo se expõe, né? Sim, exatamente, porque o Leco, tem gente que nem sabia direito a cara do Leco, né? E ele... Isso que você está falando, Anderson, as barbaridades do Casares são iguais a do Leco, dobrou a dívida. Esse negócio é o pior desastre dessa administração. O que ele fez com as finanças do São Paulo. Piorou as finanças do São Paulo. E vamos combinar que num mandato em que o futebol brasileiro nunca viu tanto dinheiro. E ele conseguiu encalacrar o clube nessas condições, nesse cenário. Né? Exatamente. Ainda mais. Né?
Muito bem, que mais? Algo mais? Não, é isso, amanhã tem mais. Amanhã tem mais, exatamente. Live depois do jogo. Felipe Silva, a história do Diego Fernandes, a cortina de fumaça, é o tal do empresário do Ancelotti lá, mas como assim? O cara vai chegar e vai comprar o São Paulo? O que vai ser? Né? Essa coisa. Só agora descobriu agora que ele é São Paulino, né? Porque ele tava com uma foto com os ex-jogadores do São Paulo, tal, não sei o que lá. Aí diz que tem grana pra caramba. Gente, não vamos acreditar em, né? Não vamos acreditar em Papai Noel. Caio nem Pesce. de franja, nem sem franja. Esse mata-mata foi 100% jogadores. Casares tem críticas, mas tem elogios também, diz aqui o Caio. É que a torcida não tá entendendo assim não, viu, Caio? Como na eliminação foi tudo em cima do Casares. Que mais? Alisson Lemos, Tira, por que você acha que o Luciano passa por um linchamento quando erra, mas o Caleri, quando errou contra o Del Valle, LDU, Botafogo, não teve a mesma reação? Eu acho uma que... boa questão, mas eu não sei dizer. Não, teve um pouco também, mas não desse jeito, né? Não desse jeito de linchamento, mas... Então, na verdade a gente não sabe ainda, né? Porque no dia do jogo não teve, né? Teve. Uma vainha. Não, teve, mas não sim. teve, não foi uma a vaia do estádio inteiro. Não foi, foi a arquibancada lá atrás do gol. Na saída ali. Mas não foi um estádio inteiro mandando o cara para aquele lugar, xingando, vaiando. Não foi isso que aconteceu. Nem com ele, nem com o Bobadilha. Pode ser que aconteça. Bobadilha não deu nem tempo para acontecer isso, porque saiu no intervalo, né? Pode ser que aconteça agora, entendeu? No jogo de amanhã, mas no jogo de quinta-feira não teve. Teve muito pouco. Diante, né, do... Acho que tá muito mais concentrado nas redes sociais, por enquanto, do que... Vamos ver amanhã. Douglas Reis Brito, o protesto de amanhã é teatro. Se os vendidos da organizada tivessem satisfeitos, tinham xingado na quinta. Uma relação suja que merece investigação. Vamos ver, os caras vão protestar amanhã, Douglas. Que mais? Sabe o que eu acho, Tiro? Um pitaco sobre essa coisa. Eu tenho... aí tenho notado uma coisa que é a pior das situações do São Paulo. A pior. Não é Casares versus Belmonte ou... É torcida contra torcida. Isso é a pior coisa do mundo. Isso sim. é a pior coisa. Concordo. E a galera que vai contra a organizada, e aí não é uma defesa da ligação da organizada com o Casares, ou não sei o quê, ou como é que é? A patente do nome, do slogan e tal. Todo mundo que vai no estádio do São Paulo, e na Libertadores, sobretudo, o que é a noite de Libertadores do São Paulo? É muito por conta das organizadas. De como elas recebem o time, de como elas fazem, como elas incentivam o time, do ritmo que elas colocam. Então, ir contra a própria torcida é como mais ou menos acontece no Palmeiras. Eu acho uma estupidez ainda maior. Estupidez ainda maior. Esse é o pior dos mundos, né? E na verdade, organizada não representa o torcedor comum, mas ela tem atuação própria. Não é que ela, qual que é o torcedor comum? É o que fica em casa aqui na internet? É o que vai no protesto? É o que vai ao estádio? É o que vai... Todos são torcedores do São Paulo. E a organizada está sempre lá, né? Para o bem ou para o mal. Agora, cobrada, ela foi agora, vai fazer o protesto. Vamos ver como é que vai ser o protesto, né? Agora, ir contra a própria torcida é um ato absolutamente estúpido, né? Essa é a questão. Alan Portela, pode fazer venda casada sim, Alan Portela. Quem tem que fazer venda casada é a torcida independente e a Dragões da Real são mais bem administradas que o São Paulo Futebol Clube. A diretoria devia fazer venda... Vocês têm que cobrar a direção, meus velhos. Quem não faz venda casada? A direção. Quem põe o ingresso a R$1.000? A direção. Né? A direção que é a cobrança do São Paulo, é o presidente Casares. Não é a torcida organizada que está lá fazendo a festa pro time chegar e tudo mais. Essa é uma... Nós estamos falando aqui, torcida que conduz. Vamos falar do caso Baby, Gabriel Ramos. O Baby aí se respondeu esse negócio da torcida que conduz. Podemos até ler aqui. Isso, sei lá, se isso, essa patente do torcida que conduz. E de fato, a torcida que conduz
São esses caras dando ritmo desde 2017, quando salvaram o time de rebaixamento. Né? Você tem 1000 ponderações. Agora, ir contra a própria torcida, eu não estou defendendo o Baby, Anderson, eu estou defendendo o São Paulo. E ir contra o próprio São Paulino me parece uma coisa minimamente inteligente, só isso. Muito bem. Vocês vão no processo amanhã? Quantos ingressos vende? Eu estarei lá, o Arnaldo não vai porque ele vai estar na TV Cultura. Eu vou estar lá, viu, Marcelo? Inclusive registrando com imagens lá o protesto da torcida amanhã. Quantos ingressos vende? Cara, se chegar pra mim a 25 mil vai ser muito. O que você acha, Não Arnaldo? chega, não vai chegar. Rivaz, Baby registrando torcida com Conduz. Comentamos. Caio Pérez, se protestar contra Bobadilha, Pablo, Cedric e Luciano. O resto é desviar o foco. Então, eu acho que a pior coisa é protestar contra o jogador, porque não vai ter outro, meu. Pois é. Os caras estão aí. Michael Douglas, a questão das notas é muito simples. Palmeiras e São Paulo jogaram para a torcida com essas notas patéticas. Mas é sinal de que não existe união e nem terá liga enquanto houver presidentes torcedores em vez de SAFs. Diz aqui o Michael Douglas sobre a questão da Libra, né? Não vou falar sobre o Baby, acabamos de falar, Rivas. Passaram para mandar um abraço. O São Paulo tem perdido em média 2 jogadores por lesão a cada partida no piso podre deles na Turiaci. Diz aqui o vovô Jacques Biondos, que esteve lá. Quinta-feira conhecemos ele pessoalmente. Um abraço, meu velho. Alexandre Pinto, Luciano é o rei da suspensão, fim de ciclo. E o Gabriel Ramos, não vamos falar do caso Baby? Acabamos de falar, Gabriel. Carlos André Góes, chegar nas quartas da Liberta e no G6 para um time que não investiu R$1 e vendeu a rodo as promessas da base é ir além do esperado. O problema é saber se no fim do ano tem a redução esperada da dívida. Então, esse, para mim, é a questão, Carlos André. Se o São Paulo chegasse no fim do ano e reduzisse a dívida sem ter vendido o time inteiro da base, você ia falar, bom, dá para entender, acho que estamos caminhando num sentido. O que a impressão que dá, e pelas conversas que a gente teve por aí, está diminuindo a dívida num ritmo menor do que poderia. Ou seja, tem muita incompetência ainda, tem muita grana caindo pelo ralo. Mas diga lá, Arnaldo. Chegar entre o G6 para o São Paulo, nessa vibe, todo mundo contra todo mundo, não vai chegar nunca no G6. Né? Nessa vibe, acabou o mundo. Para chegar no G6, o São Paulo precisa jogar para cacete. Né? A partir de amanhã. Não é simples chegar no G6, não. O que aconteceu ano passado é raro chegar no Brasileiro entre o G6. É difícil, é mais difícil esse ano. O time é pior, tá todo mundo contra, né? Não vai ser simples chegar no G6, não. Também acho. Guilherme Almeida dos Santos. Pior que pode acontecer é o torcedor comum confundir e vaiar jogadores. Quinta era dia de apoiar os 90 minutos. Protesto é contra a diretoria. Eu concordo com você, Guilherme. Concordo muito. Foi a torcida organizada, por sinal, não xingou nem o técnico nem os jogadores. Só, né? Agora, estimulada pelo resto, pela questão do Casares, cobrada, ela vai agora tentar responder. Vamos ver como é que vai ser esse tal de protesto amanhã. Tem um monte de coisa aí, né? As questões políticas, isso a gente não tira do cenário, né? O grande alvo da Independente e tal é o comando de futebol, menos o Casares. E, na verdade, essa é uma situação complexa, né? Porque o Casares, se não se sente respaldado pelo departamento de futebol, pela direção de futebol, não troca o departamento de futebol? Ele tem a caneta. Por que ele não faz isso, como quer muitas vezes organizada? Porque também do grupo do Belmonte faz parte a aprovação, por exemplo, do fundo da base. Né? É uma costura política grande entre os grupos, e assim qualquer poder. Né? Para o Casares ser presidente e ser principalmente reeleito naquela mudança de estatuto, ele teve que compor com vários grupos. E agora essa conexão está mais frágil. A tentativa de aprovação desse projeto da base será mais difícil. Então, se ele, por exemplo,
tira o Belmonte e o grupo dele do departamento de futebol, provavelmente ele vai perder apoio desse grupo todo numa votação como essa da aprovação da base. É tudo isso. A política é lá. Você tá péssimo, cara. Você ainda tá assim. Você ainda tá assim. Tosse cicatrizante, gripe assim. Não é, isso não é gripe, não. Isso aqui é alergia. Que é? Olha isso. O cara voou o fone dele, cara. Tá em condição precária, o menino. O Oscar joga amanhã? Não. Não joga ainda. Caiu aqui o negócio. Tiago, se a organizada apertar, tem força para mudança? Olha, não sei. Eu acho que a força para mudança é o quanto mais essa diretoria, com maus resultados, com tudo que a gente está vendo, ficar acuada, como está nesse momento. Desapareceu, sumiu. A organizada, se vocês repararem, as últimas trocas todas de técnico do São Paulo, a sentença final foi dada pela Independente, se vocês repararem. Sim. Que a direção e o presidente não tiveram coragem de fazer isso até agora. Então, o que ela tem força? Para derrubar o presidente? Não. Mas ela tem força para derrubar, por exemplo, o diretor de futebol. Tal. É por isso que eu estou falando, né? Ou o técnico, né? Ou os jogadores, né? Luciano foi de herói a vilão após a eliminação do São Paulo nas quartas de final da Libertadores. O camisa 10 do tricolor acabou sendo o grande protagonista de um enredo que nenhum torcedor gostaria de ver. Depois de ter sido decisivo em fases anteriores, marcando gols importantes e se consolidando como uma das referências técnicas da equipe, o atacante desperdiçou as principais oportunidades do time. Nos 2 jogos contra os equatorianos, essas chances perdidas custaram caro. O São Paulo, que chegou com moral e embalado pela força da torcida, acabou eliminado de forma amarga. Naturalmente, sobrou para Luciano a maior parte da cobrança, já que ele carrega o peso da camisa 10 e vinha sendo tratado como um dos líderes dentro de campo. O resultado, de herói da temporada, virou o rosto mais lembrado pelo fracasso snowpaulino na competição continental. Mas o futebol é dinâmico, e a vida de um jogador pode mudar em questão de dias. Passada a queda na Libertadores, o São Paulo não tem tempo para lamentar. O foco agora é total no Campeonato Brasileiro, única competição que resta na temporada. É justamente nesse cenário que Luciano pode reescrever sua história em 2025 e recuperar o prestígio com a torcida, o Brasileirão. Por sua regularidade e longa duração, oferece ao camisa 10 a chance de mostrar consistência. Diferente do mata-mata, onde um detalhe define tudo, o campeonato por pontos corridos dá espaço para a recuperação. Para que um atleta volte a ser decisivo em várias rodadas, Luciano terá, portanto, semanas e meses pela frente para reencontrar a confiança, marcar gols e se consolidar como peça essencial na luta do São Paulo para subir na tabela. Outro fator que pesa a favor do atacante é o apoio de parte significativa do elenco. Dentro do grupo, há a consciência de que Luciano é um jogador diferenciado, com qualidade para decidir jogos grandes. O desafio será lidar com a pressão da arquibancada. A relação com a torcida, que já foi de idolatria, agora está estremecida. Para reconquistar o torcedor, não bastam entrevistas. É dentro de campo, com gols, raça e atuações que façam diferença, que Luciano poderá apagar a imagem negativa deixada pela eliminação. O próprio histórico dele mostra que reação é possível. Não é a primeira vez que o atacante passa de fases difíceis para momentos de brilho. Desde que chegou ao São Paulo, Luciano sempre se caracterizou por ser um jogador intenso, de entrega e personalidade forte. Essa mesma característica que às vezes o coloca em rota de colisão com críticas é também a que pode transformá-lo em protagonista novamente. A torcida são paulina, apesar das cobranças, também é conhecida por perdoar e voltar a apoiar quando vê comprometimento em campo. Se Luciano conseguir responder com gols decisivos, assistências e participações importantes nas vitórias, o Morumbi certamente voltará a cantar seu nome. No fim das contas, a eliminação para a LDU não precisa ser o ponto final de uma história. Pelo contrário, pode ser o ponto de virada. O Brasileirão se apresenta como a grande oportunidade para Luciano reconstruir sua imagem, provar seu valor e, quem sabe, terminar a temporada em alta, sendo novamente lembrado como peça fundamental de um São Paulo competitivo. E aí, torcedor? Você acredita que o Luciano vai dar a volta por cima? Deixe sua opinião nos comentários. E não esquece, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o São Paulo e o futebol brasileiro.